O assunto, para que possamos tratar o assunto de hoje, precisamos falar de confiança. Confiança. O que é confiança? Confiança é quando as pessoas têm a esperança de que determinado comportamento, determinado acontecimento novamente ocorrerá. Confiar é esperança. Quanto maior confiança se tem, maior a tranquilidade. Quanto maior a tranquilidade, mais fácil de ser gente entre outras gentes. Em função disso, que eu insisto na tese que todos os acordos comportamentais dentro da aula são importantes para que tenhamos confiança, para que tenhamos a esperança de que a aula de amanhã seja similar à aula de hoje, para que o comportamento esperado do professor amanhã seja similar ao de hoje. Igualmente, o comportamento do aluno seja de hoje seja similar ao comportamento de amanhã. Porque veja bem, caso não haja uma certa regularidade, não haverá confiança. Não havendo confiança, estamos todos liberados para agirmos de qualquer forma, né? Agirmos mediante impulso. Estamos liberados, sem a confiança, para agirmos temendo o comportamento do outro. A partir daí, a esperança é um fator determinante na sala de aula, no sentido que eu dei. Também a linguagem. A linguagem, seja ela corporal, né, sinestésica, seja linguagem falada, seja linguagem escrita, é uma esperança de que a estrutura que eu uso para me comunicar será similar à estrutura que o parceiro usa, que a outra pessoa usa, de compreensão. E uma certa harmonia entre a estrutura que eu uso e a estrutura que o outro usa de compreensão sejam similares e possamos nos compreender. Cada vez que eu digo algo, quando eu digo algo, é uma manifestação da minha esperança de que haja regularidade. Na esperança de que o outro, sabedor de que as regras que se vinham usando, continuem sendo usadas. Portanto, as palavras que eu disse serão compreendidas e aquilo que eu penso será similar àquilo que a outra pessoa pensará. A linguagem, feita de sujeito e predicado, a linguagem falada, a linguagem escrita, ela só é compreensível porque para cada sujeito haverá um predicado e uma relação estável entre esses dois elementos. A sintaxe faz com que as pessoas se compreendam. Ora, fico pensando, a normalidade dentro de uma sala de aula é uma espécie de linguagem gigante que vai se construindo na medida em que as pessoas convivem dentro daquela sala de aula. Sujeitos pensantes, sujeitos falantes, escreventes, sujeitos sinestésicos, sujeitos de interpretação, lá convivência, sujeitos históricos com histórias diferentes, lá convivendo na sala de aula, estabelecem entre eles um jeito de agir que se tornará estável, previsível, e as pessoas naquele contexto compreenderão as suas intenções, os seus movimentos dentro daquele contexto que é criado naquela sala de aula. A disciplina, portanto, é tudo aquilo, todas aquelas ações, todas aquelas falas, todas aquelas atitudes
dentro de sala de aula que fazem sentido naquela sintaxe, que fazem sentido naquele conjunto de normas, aquele conjunto de entendimentos. E aquilo que é disruptivo, aquilo que não faz sentido, passa a ser indisciplina. Neste sentido, o professor e o aluno são os sujeitos das regularidades, das normalidades dentro daquela sala de aula. É fácil imaginar a situação em que uma pessoa entra na turma, fala algo e todo mundo ri. E aquela pessoa pensa, mas eu falei algo compreensível, inteligível, algo sem nenhuma novidade, mas no contexto daquele disciplinamento, daquele conjunto, dentro da sala de aula, aquilo ficou diferente, ficou estranho a ponto de produzir riso. Então veja que as disciplinas, e aqui plural, acontecerão nesta relação ou nessas relações, porque são vários alunos, vários professores, várias disciplinas, intensidades diferentes de estresse. E o professor é aquele sujeito que, como um facilitador, o professor é aquele sujeito que será, como eu já disse em falas anteriores, responsável por essa construção. E é necessário que ele, sendo responsável por essa construção, lembre os sujeitos que estão lá, construindo essas normas, lembrem, o professor vai lembrá-los qual é o objetivo de estar na sala de aula. Qual é por que estão ali? O que é o certo e o que é errado, o que é o bem, o que é o mal, naquele contexto que tem um objetivo. Esses mesmos alunos no shopping têm um disciplinamento diferente, esses mesmos alunos numa sala de aula. Qual é o objetivo da sala de aula? Para que estamos ali? Por que eticamente, moralmente, eticamente, é relevante o aluno deixar-se levar ou deixar-se conduzir pelo professor? Por que naquele ambiente é importante que se mantenha o máximo possível de silêncio, de organização? Por que naquele ambiente é necessário que se tenha esperança de que não haverá disrupções tão possantes, tão importantes, que impeça a finalidade, que impeça a finalidade daquela reunião de alunos e professores? Óbvio. Para que nos reunimos numa sala de aula? Relação ensino-aprendizagem. Pode-se discutir o que mais além do ensino e aprendizagem, mas ensino-aprendizagem. Portanto, sob o ponto de vista da ética, é válido toda norma, é válida toda norma que organiza esses alunos para a consecução de um fim. Porque dentro de uma sala de aula existe uma finalidade, que é a aprendizagem. Portanto, tudo aquilo que vem a favor de uma aprendizagem é relevante e é eticamente correto que dentro dessa sala de aula aconteça. É correto que sanções aconteçam. É correto que incentivos aconteçam. É correto porque nós temos uma finalidade. Quando é que a disciplina ou a indisciplina, quando é que a relação de normas se perde? Quando se perde a finalidade. Quando dentro de uma sala de aula se perde a finalidade, se perde a disciplina, a organização dentro dessa sala de aula, porque se perde o objetivo. Por isso que é muito preocupante
Uma sociedade em que não estabelece valores estáveis, uma sociedade em que, inclusive, eu já disse isso várias vezes, inclusive está com dificuldade para dizer escola para quê? Isso dificulta porque daí essa sala de aula, a finalidade dela fica também pouco visível, pouco inteligível. Quando nós vamos para uma sala de aula, ou colocamos os nossos filhos na sala de aula, querendo muito ou querendo pouco, ou não sabendo nem o que queremos. Quando não olhamos o projeto político-pedagógico daquela escola. Então, numa sociedade em que se perde o porquê e o para quê das escolas, é uma sociedade que põe em dificuldade a construção da normalidade. E, portanto, a disrupção, ou seja, ações contrárias ou que se afastam da aprendizagem passam a acontecer. Onde alunos dentro de uma sala de aula não conseguem compreender que, independente dos seus desejos, independente das suas vontades particulares, o objetivo da sala de aula é a aprendizagem. O como e o que aprender discute-se, mas é preciso, estamos ali para uma aprendizagem. E uma aprendizagem basicamente acadêmica. Basicamente, eu não digo conteudista, mas de conteúdos. De conteúdos, ou seríamos hipócritas a ponto de dizer que toda a normalidade da sala de aula é voltada para a criação de cidadão, como eu já disse antes, né? Gente entre gentes, e é isso. E seríamos hipócritas porque esqueceremos os concursos, os vestibulares, as questões técnicas todas. Não, né? Existem sim conteúdos. Não devemos ser conteudistas, mas existem conteúdos. Então, uma sala de aula é para quê? Pais, para quê? É preciso que se discuta isso e que não percamos que disciplina é tudo aquilo que vem a favor da harmonia da relação sujeito e a aprendizagem. É isso por hoje.